Show! Bora lá, pessoal! Eu sou o Márcio Barreto, esse aqui é o meu sinal na Cultura Surda. Seja muito bem-vindo e bem-vinda a essa aula experimental do Método Fluente em Libras. E hoje esse é um dia muito especial, a gente vai conversar realmente, essa vai ser uma aula muito dialogada nossa aqui, e a gente vai entender primeiramente como que está o seu momento agora na Libras. Em seguida, eu vou compartilhar com você quais são as metas da nossa aula, inclusive, tem uma meta aqui que, ó, é compartilhar com você, te capacitar com estratégias práticas, viu? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Você vai entender exatamente quais são as técnicas que funcionam hoje realmente para te guiar passo a passo para você se tornar fluente em Libras. Você vai entender o que funciona, o que não funciona também. E então, a gente vai partir para as bases científicas do método fluente em Libras. É a primeira vez que eu estou abrindo esses bastidores para vocês. E vamos lá. Papel e caneta na mão aí, viu? Depois a gente vai ter um momento de prática e de interatividade, onde você vai ver na prática a aplicação do método Fluente em Libras. Vou compartilhar a tela, vou mostrar uma aula real do método Fluente em Libras para vocês. E então, você vai descobrir também como você pode aplicar isso na prática. Depois a gente vai para os próximos passos daquilo que você deve fazer para você realmente se desenvolver, avançar e se tornar fluente em Libras. Então, hoje é um dia muito especial, porque a gente vai começar agora mesmo. Pessoal, sejam muito bem-vindos realmente a essa jornada que vai ser além das palavras, onde você vai descobrir como que as suas mãos e o seu coração se encontram para dialogar com esse mundo do silêncio, como algumas pessoas costumam considerar esse universo da Libras. Então, para começo de conversa, essa vai ser uma aula experimental completa do método Fluente em Libras em 8 semanas. A gente vai quebrar paradigmas, eu vou mostrar que a fluência na língua de sinais está, sim, ao seu alcance. Não importa onde você esteja agora na sua jornada de aprendizado. Estamos prestes a transformar os obstáculos em pontes de conexão. Então, se você sempre quis se tornar fluente em Libras, se você sempre quis poder se comunicar com os surdos, se tornar essa ponte de comunicação, conectar-se com a comunidade surda e ser parte de uma transformação social, então você está no lugar certo. Você vai sentir o poder transformador da Libras e como que ela pode abrir novos mundos para você também. Então compartilhe aqui nos comentários qual que é o seu momento atual na Libras e prepare-se para você desbloquear um novo nível de comunicação. Agora, por que é tão importante e poderoso se tornar fluente em Libras e por que tão importante que você se torne fluente em Libras em 8 semanas? Veja só, a gente está vivendo em uma época onde a inclusão é muito mais do que uma tendência, é uma necessidade gritante da sociedade. São mais de 9,7 milhões de surdos no Brasil. Tem uma demanda crescente e urgente por profissionais, pessoas fluentes em Libras, tanto no ambiente de trabalho quanto no ambiente social também, nas igrejas, na sua religião, nos vários espaços. Então, faltam pessoas realmente preparadas para poder cruzar essas fronteiras linguísticas e culturais e poder, assim, se conectar com os surdos. Então, por isso, é tão importante e poderoso que você realmente se desenvolva na Libras. Além disso, a comunicação é o coração das relações humanas. E dominar a Libras significa quebrar essas barreiras e criar conexões realmente, conexões mais profundas, mais significativas. É realmente assim, um ato de amor, um ato de coragem realmente você se desenvolver na Libras. Então, essa história de se tornar fluente daqui a 5 anos, 8 anos e tal, isso não funciona mais. E você vai entender o porquê. Agora, quero saber de vocês, qual que é o seu momento agora? Qual que é o seu nível na Libras? Talvez você não sabe nada de Libras, talvez você sabe alguns poucos sinais ou frases, talvez você já tenha feito um curso básico, talvez tenha feito um curso intermediário,
ou mesmo já fez um curso avançado de Libras. Mas quais são os seus desafios na Libras? Eu sei que hoje aqui a gente tem pessoas de muitos níveis diferentes de Libras e também com diferentes objetivos. E se você está começando agora, ou se você já consegue ter conversas básicas, ou mesmo se você é capaz de se comunicar por alguns minutos que sejam em Libras, mas você quer ir além, aqui é o seu lugar. Então comenta aqui qual que é o seu maior obstáculo na Libras. Me conta aí para eu poder saber quem você está começando agora, você já sabe alguma coisa na Libras, qual que é o seu nível hoje? Você já se viu paralisado diante de uma conversa silenciosa com surdos, em que você estava lá tentando se comunicar, tentando fazer, desejando poder se conectar com ele através da Libras? Talvez você seja um profissional dedicado, um educador, um trabalhador da saúde, ou que faz um atendimento ao público e você se depara com o desafio de se comunicar de maneira eficaz com pessoas surdas, sentindo que você está aquém daquilo que você poderia estar. Ou mesmo isso já aconteceu com você? Coloca aí nos comentários. Ou talvez você seja um estudante ou pesquisador e sabe que a fluência em Libras vai abrir novas portas acadêmicas e profissionais para você. Mas você se sente preso a métodos que não condizem com a velocidade do seu sonho de fazer parte dessa transformação na sociedade. Conta aqui para mim nos comentários se esse é o seu caso. Ou pode ser que você tenha aquele desejo ardente de se comunicar com um ente querido, ou amigo, ou um colega que é surdo, a vontade de compartilhar histórias, risadas e até mesmo o conforto em momentos difíceis. Quantas vezes eu já fiz isso? Eu lembro que eu fui no casamento, cheguei lá, o intérprete de casamento tinha faltado, e aí meu amigo surdo foi e me chamou para interpretar na hora. Então, a língua de sinais talvez pareça para você hoje um oceano vasto, praticamente intransponível. Ou quem sabe você é movido pelo sonho de ser um voluntário que faz a diferença, talvez em sua igreja, na sua religião mesmo, mas você se encontra travado por falta de ferramentas para se tornar uma ponte de comunicação verdadeira. Conta aqui para mim, esse é seu caso? E pode ser ainda que você veja a Libras não apenas como uma língua, mas como uma expressão de uma rica tapeçaria cultural surda. Será que a frustração de não conseguir se imergir completamente nesse mundo vibrante não é um obstáculo que tira o seu sono? Ou se você que vê no aprendizado da Libras um caminho para testar os seus limites, para expandir os seus próprios limites, será que você não se sente limitado pela forma convencional, engessada, que subestima a sua sede por crescimento intelectual e pessoal? Conta aqui para mim. Ó, pode ser que talvez você já esteja planejando, né, a sua carreira e sabe que a fluência na Libras é uma chave dourada para o seu mercado de trabalho inclusivo, diversificado. Qual que é a barreira que te impede de adicionar esse diferencial no seu currículo? Conta aqui quais são os obstáculos que têm te travado. Ou mesmo, se você está estudando a Libra sozinho, mas se encontra à mercê de recursos escassos, recursos dispersos, desordenados, como que você se sente? Ou em algum momento, todos esses obstáculos parecem ser uma grande muralha assim na sua frente, que você vai e vai, o negócio está intransponível, é um abismo entre o seu desejo e a realização dele. Mas hoje eu convido você para derrubar essas barreiras realmente. Então compartilha aqui com a gente qual dessas situações ressoa mais para você hoje. Qual dessas barreiras você está pronto para superar hoje? Vamos transformar a sua frustração em influência, a incerteza em inclusão, e juntos a gente vai rumo à comunicação plena e à conexão sem limites. Agora, eu tenho algumas metas para vocês hoje aqui. E uma dessas metas é despertar. Vou aumentar um pouquinho aqui, disseram que para aumentar. Uma dessas metas é despertar
a sua autoconfiança transformadora. Eu vou te mostrar como que você também pode se tornar fluente em Libras independente do seu nível hoje. E como que isso é para você? Sim, você também pode. E é totalmente possível se tornar fluente em Libras, mesmo com pouco tempo de estudo. Na verdade, esse é o melhor caminho e você vai descobrir o porquê. E a segunda meta que eu tenho para você nessa aula aqui é criar conexões emocionais profundas com a Libras, proporcionar uma experiência inspiradora de aprendizado que realmente vai tocar o seu coração com o poder de exemplos, de histórias em Libras que eu vou trazer aqui e que vão impulsionar a sua comunicação para poder fortalecer os seus laços pessoais, criar novas pontes de inclusão, de se poder conectar com os surdos de verdade. Mas, além disso, eu quero também revolucionar a sua percepção de aprendizado, apresentando uma abordagem inovadora que vai desafiar a forma comum e engessada que provavelmente você está acostumado a ver por aí de aprendizado na Libras. Eu vou revelar os nossos bastidores do método Fluente em Libras em 8 semanas, de como que a imersão cultural e práticas contextuais ativam de forma poderosa o seu funcionamento natural do seu cérebro e vai facilitando o seu desenvolvimento na Libras, possibilitando você realmente se conectar com os surdos. E além disso, eu vou guiar você aqui para proporcionar uma experiência sensorial intuitiva, permitindo que você vivencie uma experiência prática e palpável do método Fluente em Libras em 8 semanas, através de uma experiência imersiva e sensorial que você vai ver daqui a pouco, que demonstra a aprendizagem prática e eficiente. Então, vamos desmistificar a Libras, mostrando que ela é muito, muito mais do que apenas ficar nessa decoreba aí de sinais. Ela é sobre conectar a emoção, gente. É a sua alma que está ali na comunicação, não essa coisa mecânica e robótica que a gente vê por aí, inclusive aqueles robozinhos, né, que fica fazendo lá no celular, assim. É sobre você realmente ativar o incrível potencial do cérebro humano, do seu cérebro, engajando com ele e engajando ele em um novo jeito de pensar, um novo jeito de ver a Libras. E também, hoje, uma meta que eu tenho para você aqui é te capacitar com estratégias práticas, equipando você realmente com estratégias e ações concretas que podem ser aplicadas de imediato. Você pode começar hoje mesmo, encorajando você realmente a dar continuidade no seu aprendizado e na superação de barreiras que você já tem identificado aí, desafios que você está enfrentando aí na Libras. Então, me diga aqui qual dessas metas ressoa mais forte aí dentro de você. Qual delas faz o seu coração bater mais rápido, antecipando a transformação que está por vir? Porque hoje é sobre isso, a realização e a transformação. Juntos a gente vai dar os primeiros passos seus na direção ao mundo onde realmente a comunicação é para todos. Estão prontos? Papel e caneta na mão? Essa é uma aula experimental do método Fluente em Libras e ela é para você. E quanto mais você participar, mais você vai poder aprender. Enfim, use esse espaço aqui. Então, vamos lá. Ó, antes da gente prosseguir, tá? E a gente já vai para essa parte aqui de o que funciona hoje. Mas antes de prosseguir, eu quero saber de vocês. Dentre essas metas que eu falei aqui, qual dessas possibilidades é o seu desejo? Qual dessas você acredita que vai impulsionar mais o seu desenvolvimento? Compartilhe agora aqui nos comentários. Eles estão chegando aqui para mim. E compartilhe aqui para eu poder ir respondendo aqui para vocês. Isso. Ó, aqui, agora, tem um momento em que a gente está vivendo na nossa sociedade hoje, que é um momento ímpar. É um momento completamente novo. E, para você compreender melhor aquilo que funciona hoje, a primeira coisa é saber que nós estamos na era das neurociências cognitivas. Como assim? No mundo de hoje, com essas tecnologias todas que a gente tem disponíveis, talvez você saiba ou não, mas são incontáveis descobertas das neurociências cognitivas nesses últimos 70 anos.
Então, nesses últimos 70 anos, teve muito mais descobertas científicas sobre o funcionamento do cérebro, do corpo, dos nossos neurônios e de como a gente aprende, como que realmente o cérebro está estruturado, do que ao longo de toda a história da humanidade. Só que a maioria dessas pesquisas não chega para o público comum. E por isso tanta gente fica fazendo do mesmo jeito na decoreba para poder aprender as coisas, igual a gente teve lá na escola quando a gente era criança, adolescente, ou na faculdade, que cá entre nós, não ajudou a gente em quase nada. A gente está vivendo um momento único de novas possibilidades nunca vistas no aprendizado de idiomas, quando se aplica na prática essas descobertas das neurociências cognitivas. E não faz sentido mais ficar nessa decoreba de frases prontas. Isso é coisa do passado. Não faz sentido ficar decorando sinais, decorando frases. Não faz sentido. Decorando a regrinha de gramática da Libras. E daqui a pouco você vai entender o porquê. Ó, segundo o censo do IBGE, são mais de 9,7 milhões de surdos. Quando sair o resultado do novo censo, esse número aqui provavelmente deve ser de 15 a 20 milhões, se a gente for considerar o resultado dos censos anteriores. É uma demanda gigantesca, mas os profissionais atuais, eles não dão conta de atender. Por isso, não dá mais para ficar esperando aí 5 anos, 8 anos, para poder aprender a Libras. Então, lembre-se que o nosso cérebro é uma máquina incrível de aprendizado, capaz de criar conexões fortes, duradouras, quando a gente realmente está engajado com os nossos sentidos, com as nossas emoções. Gente, quando a gente lembra de cenas da nossa infância, de um parque, daquele doce diferente que você comeu, daquela torta que você saboreou, daquele almoço em família, daquela noite de Natal, quantas coisas incríveis que a gente guarda na nossa mente por anos e anos, mas de repente você vai aprender sinais da Libras, e aí você aprende o sinal, você estuda, você treina e tal, e você esquece. Não faz sentido. E você vai descobrir o porquê que isso acontece e como evitar que isso fique acontecendo com você. E mais do que isso, hoje, para você entender realmente aquilo que funciona, é a imersão neurolinguística em Libras. É um aprendizado imersivo. Ele vai estimular o nosso cérebro, vai estimular o seu cérebro a se adaptar, a pensar direto em Libras, de maneira natural, de maneira intuitiva. Ele é um aprendizado que respeita o ritmo e a jornada pessoal de cada um, oferecendo realmente ferramentas práticas, emocionais, para um progresso real, contextualizado, uma prática divertida. É um desenvolvimento natural e intuitivo. São narrativas visuais, uma ativação emocional. E é isso que faz o método Fluente em Libras em 8 semanas ser tão eficaz. Não é sobre aprender sinais, gente. Não é sobre aprender frases em Libras. É sobre você transformar a maneira como você se relaciona com esse mundo, com as pessoas ao seu redor, com as comunidades surdas. Eu quero compartilhar com vocês as bases científicas do método Fluente em Libras. Eu selecionei várias dessas bases. Na verdade, se eu fosse compartilhar todas as bases científicas do método Fluente em Libras com vocês, a gente ia ficar aqui dias e dias só conversando de tantas coisas. Eu estava reunido com o meu time essa semana para a gente definir realmente os tópicos do que eu ia trazer aqui hoje. E na hora que a gente estava reunido, a gente foi listando, e eu falei com eles assim, gente, isso aqui é a pontinha do iceberg, tem muito mais. Mas eu trouxe aqui para você e você vai descobrir como aplicar isso na prática. Eu sou apaixonado por ver a alegria e a realização que as pessoas sentem quando conseguem realmente se comunicar fluentemente em Libras pela primeira vez. É como se fosse um novo mundo que se abrisse diante dos olhos assim. Então pense em quantas vezes você já viu alguém se iluminar ao ser incluído em uma conversa, ao ser compreendido em sua própria língua, de o surdo chegar num ambiente e você vê que tem alguém ali preparado para poder interpretar para ele, para poder se comunicar com ele. Será que essa pessoa é você? Será que você já está preparado para isso? Mas isso não é sobre só aprender sinais, é sobre conectar almas, é sobre você realmente derrubar as barreiras que nos separam. Quem é que mais compartilha dessa paixão? Quem mais acredita que a comunicação é um direito humano fundamental e que todos nós temos o poder de trazer inclusão para nossas comunidades?
Conta aí nos comentários o que a Libra significa para você. O que a Libra significa para você. E ó, quando a gente começa a falar sobre isso, a primeira coisa que você precisa de saber, antes mesmo da gente falar sobre eliminar as travas, é entender realmente qual que é a base, o fundamento dessas bases científicas que eu trouxe aqui para vocês. Existe um segredo que está transformando o ensino de idiomas, e que está transformando o ensino da Libras, que é a imersão neurolinguística em Libras. Essa abordagem é uma abordagem inovadora, e ela utiliza a capacidade que o cérebro tem de formar conexões neurológicas bem fortes através da imersão cultural e da prática contextualizada, levando realmente as pessoas a poder pensar e a reagir em Libras de uma forma muito mais natural e muito mais intuitiva. Além disso, ela incorpora também a prática com narrativas visuais e também das emoções, para poder solidificar a aprendizagem, tornando cada sinal realmente memorável e significativo. Então, ó, a gente já viu aqui quais são o momento que você está agora, que essa é uma aula experimental completa do método Fluente em Libras, que hoje é vital se tornar fluente em Libras, não apenas por causa de inclusão social, mas porque é gritante essa necessidade do surdo na nossa sociedade. E tem uma demanda crescente por profissionais, uma comunicação que é realmente o coração das relações. Talvez você não saiba nada de Libras, sabe alguns sinais, já fez um curso básico, intermediário ou avançado, esteja vivenciando ou tenha vivenciado algum tipo de barreira de comunicação com surdos, esteja frustrado com esse jeito arcaico, tradicional de ensino da Libras, que ao invés de te ajudar, às vezes parece que está mais te atrapalhando. E você tem aspirações, sonhos pessoais para você realizar com a Libras, ou mesmo sonhos profissionais também. E eu tenho metas aqui com você, você viu, despertar a autoconfiança transformadora, criar conexões emocionais profundas, revolucionar a percepção de aprendizado, proporcionar uma experiência sensorial intuitiva, capacitar com estratégias práticas e, mais do que isso, a gente viu já aqui que aquilo que funciona hoje é com base na aplicação prática das técnicas das neurociências cognitivas, aplicando todo esse conhecimento desses últimos mais de 70 anos de descobertas sobre o cérebro e coisas relacionadas a ele. Então, a gente está na era das neurociências cognitivas. E existe uma necessidade latente dos mais de 9,7 milhões de surdos. Então, não faz sentido ficar aí esperando 5 anos, 8 anos. O cérebro é o computador mais potente do mundo. E aquilo que funciona realmente é uma imersão neurolinguística em Libras, uma imersão cultural, prática divertida e contextualizado, desenvolvimento natural e intuitivo, com práticas visuais, ativação emocional. Gente, nas bases científicas aqui, você vai descobrir que tudo começa em você, primeiramente, eliminar as travas. Como assim, Márcio, eliminar as travas? Esse aprendizado fragmentado, essa decoreba de ficar lá com sinais isolados, frases prontas, decorar regras gramaticais, mas além disso, existe uma sequência perfeita de aprendizado. Existe também o segredo dos sinais e de frases. Além disso, a ativação dos neurônios espelho. E mais do que isso, a incrível tapeçaria das histórias. E daqui a pouco a gente vai ver aqui a prática com interatividade e eu vou compartilhar a tela com você, vou mostrar aqui vídeos reais do método Fluente em Libras e você vai ter a oportunidade de praticar a Libras hoje aqui comigo. E daqui a pouco a gente vai ver os próximos passos. Então, só para a gente concentrar aqui, vou fechar aqui, mas
para eliminar as travas. Sabe quando você está tentando montar um quebra-cabeça, sabe? Mas você fica só lá naquelas peças assim avulsas e parece que o negócio não se encaixa e você nunca tem a imagem completa realmente do que vai acontecer? É assim que muita gente acaba se sentindo quando estuda a Libras sozinho, ou até nos cursos comuns de Libras hoje em dia, porque eles focam tanto, mas tanto, em sinais isolados, tudo fragmentado, que acabam perdendo a noção do todo, perdendo a noção realmente de como que a Libras realmente funciona, e de como que a Libras tem essa beleza incrível, incrível, o tempo todo. Essa beleza tão natural e poderosa que a Libras tem. Gente, a Libras é linda, é uma língua incrível. Então, ficar aprendendo sinal por sinal, palavra por palavra, só vai fazer você ficar travando e travando na Libras. A comunicação fica truncada, não flui, não consegue entender realmente os surdos e talvez nem os surdos consigam te entender também, porque a verdadeira fluência na Libras, preste atenção, a verdadeira fluência na Libras vai muito além de você saber um monte de coisas, um monte de sinais. É como realmente você, imagina que você estivesse dançando, em que cada movimento ele vai se ligando ao outro, assim, com ritmo e com propósito. Agora, pensa comigo, uma conversa é muito mais do que só palavras ou sinais jogados no ar, certo? A gente precisa sentir, é de dentro, trazer essa emoção certa. E na Libras, realmente, é você conseguir expressar com o seu rosto, com o seu corpo, e permitir que o seu corpo e a sua sinalização, assim como um todo, expresse, além das suas mãos também, e até mais do que as suas próprias mãos, os movimentos. Gente, a Libras é linda. E se a gente não colocar a vida nos sinais, eles vão ficar vazios. Então, ficar decorando sinais isolados, ficar decorando frases soltas. Tem gente que fica lá quebrando a cabeça. Qual que é a ordem gramatical da Libras? É SVO, é SOV, é VSO, e fica lá quebrando a cabeça. Gente, não faz sentido ficar discutindo isso, ficar conversando sobre essas coisas, se você ainda não é fluente na Libras. Por quê? Porque aquilo que realmente vai fazer diferença é você colocar a sua emoção ali na Libras. E você vai entender, aqui nas bases científicas, daqui a pouco, como você vai fazer isso. E, ó, tem muito mais do que isso, porque a Libras, assim como qualquer outra língua, vamos chamar assim, ela tem os seus sotaques, tem gírias, tem expressões idiomáticas. Cada pessoa, né, cada região tem o seu jeito único. Cada pessoa tem um jeito único de ver a cultura surda, essa expressão da cultura surda dentro das comunidades surdas. Por isso, só tem como você aprender a Libras de verdade, mergulhando, realmente, sim, imergindo nesse universo, sentindo realmente aqui de dentro, pulsando assim para você a cultura surda, vivendo essa língua na pele, para você realmente poder falar em Libras de um jeito que faça sentido, que crie pontes, que una pessoas. E é por isso que utilizar a sequência perfeita é tão importante e poderoso. Márcio, como assim sequência perfeita? Pare e pensa comigo. Existe, sim, uma sequência perfeita, assim como o número 1, 2, 3 e 4 são uma sequência, existe sim uma sequência perfeita que os neurocientistas já identificaram para o aprendizado de qualquer tipo de língua. Na verdade, quando lá atrás você aprendeu português, foi exatamente desse jeito que você fez. Exatamente desse jeito. E essa sequência perfeita ela é tão poderosa porque ela ativa, ela respeita realmente o funcionamento do seu cérebro. E são passos bem naturais. Eu vou explicar primeiramente como que essa sequência perfeita funciona com o português, que foi exatamente o que você fez lá atrás. Essa sequência perfeita, a gente percebe ela quando a gente observa crianças aprendendo a falar. A gente percebe que existe uma sequência natural de aprendizado de qualquer língua que seja. Então, quando a gente está aprendendo nossa língua materna, primeiro a gente ouve. Você é um bebê, você é uma criancinha, você vai lá e ouve as pessoas conversando, seus pais, sua mãe chega para você, seu pai chega para você, seus familiares chegam para você, te falam as coisas. E você ouve aquilo. Então, essa é a primeira parte.
Depois, você começa a falar. Você começa com alguns sons, depois você começa a juntar esses sons, você faz algumas palavras, de repente, você começa a utilizar pequenas frases, depois essas frases vão aumentando. Então, você começa ouvindo, depois você começa a falar. É depois disso que você aprende a ler. É depois disso que você aprende a escrever. Gente, é uma sequência perfeita. É uma sequência natural de aprendizado de idiomas. Mas como que seria isso em relação a Libras? Na Libras, essa sequência, obviamente, ela vai ser adaptada para as características visuais da Libras. Primeiro, nós vemos. A gente vai assimilando os sinais, sempre dentro de frases presta atenção nisso, hein? Sempre dentro de frases contextualizadas, através de uma observação atenta. E só em seguida é que você pode começar a sinalizar, praticando aquilo que você está vendo. E mais adiante você vai desenvolver também a habilidade de leitura e de escrita na língua de sinais. Madison, como assim leitura e escrita da língua de sinais? Tem como escrever a Libras? Sim, através da escrita da língua de sinais, o sistema SignWriting. Mas isso eu vou deixar para a gente conversar em um outro momento, em uma outra aula. Então, essa abordagem aqui da sequência perfeita de aprendizado, ela é totalmente fundamentada nos princípios da neurolinguística, de como que o cérebro funciona. Princípios que respeitam o funcionamento natural do nosso cérebro no aprendizado de novas línguas. Agora, eu quero que vocês reflitam aí, como foi a sua primeira vez? Como é que foi a primeira vez quando você viu a Libras? O que que você sentiu? Compartilhe aqui agora as suas experiências nos comentários. Em todas as línguas, gente, em todas as línguas, existem, sim, existe aqui um segredo dos sinais e frases que você vai entender agora. Ó, em todas as línguas, existem milhares de palavras. Milhares e milhares de palavras. Sim. No inglês, já tem mapeado mais de 500 mil palavras dicionarizadas. No português, já são mais de 200 mil palavras dicionarizadas. Na Libras, a última vez que eu tinha olhado esse dado, eram mais de 32 mil palavras, 32 mil sinais catalogados. Agora, obviamente, na Libras existe muito mais do que isso, porque é uma língua que está em constante expansão. As novas tecnologias recebem novos sinais, novas redes sociais recebem novos sinais, novos termos acadêmicos recebem novos sinais. A Libras está em constante expansão. Ela é uma língua viva. Agora, o que a maioria das pessoas não percebe é que não existe ninguém que saiba todas as palavras de uma língua. Ninguém que sabe todos os sinais da Libras, por exemplo. E a grande verdade é que você não precisa de saber todos os sinais da Libras. A verdade é que nem os surdos sabem. Mas no fundo, todos nós queremos nos comunicar. Agora, você quer se comunicar com surdos. E comunicar é uma palavra que vem da raiz comum. Vem justamente disso aqui, ó, comum. Mostra justamente aquilo que você já aprendeu e que você tem em comum com os surdos. Então, quais sinais os surdos usam? Como eles estruturam as frases? Como eles montam as frases? Quais são as estruturas gramaticais que os surdos usam? Se você sabe usar os sinais que os surdos usam, ou seja, você tem isso em comum com eles, e você sabe usar essas estruturas gramaticais para você poder montar as frases, você vai conseguir se comunicar, ou seja, você tem algo em comum para a sua comunicação. O grande problema é que nos cursos de Libras e conteúdos das redes sociais, eles ensinam tudo de forma fragmentada, os sinais, tudo solto, tudo na decoreba. E aí você não entende realmente como e quando que você vai usar os sinais no contexto correto. Gente, isso é muito triste. Pior ainda, você fica aprendendo os sinais que não são tão importantes no começo.
E aí você não vai ter em comum com os surdos aquilo que você realmente precisa para se comunicar. Vou explicar. Ó, ao longo de 11 anos de pesquisa e de imersão na comunidade surda, eu e a Raquel compilamos um verdadeiro acervo de sinais e estruturas gramaticais mais relevantes da Libras, daquilo que realmente faz a diferença na comunicação. A gente descobriu, por exemplo, que certos sinais são usados com mais frequência. Existem sinais que aparecem em mais de 80% das conversas. Sim. E aqui está a chave, que é, em qualquer língua que seja, existem palavras que são muito mais usadas. O português mesmo é assim. A gente usa a palavra você muito mais do que Vossa Excelência. Percebe? Então, a palavra você é uma palavra que ela é usada com muito mais frequência do que Vossa Excelência. Casa é uma palavra usada com muito mais frequência do que a palavra albergue. E assim por diante. Então, todas as línguas acontece esse fenômeno. E na Libras nós descobrimos que certos sinais, eles aparecem em mais de 80% das conversas em Libras em todo o Brasil. Exemplo, esse sinal aqui, que significa homem ou masculino, esse sinal aqui, que é o sinal para mulher, no caso aqui, ele é o sinal que representa o sinal de mulher adulta. Se for assim, é menina, por exemplo, ou assim. Então, esses sinais são muito usados na Libras. Assim como esse sinal aqui também, ó. Esse sinal, que é o sinal que significa habitação, moradia, o lugar onde você vai passar a noite, quer seja uma barraca de acampar, um quarto de hotel, a sua casa, o seu apartamento. Esses sinais são muito usados na Libras. E eles aparecem em praticamente todas as conversas do dia a dia. Agora, tem outros sinais que a gente mapeou que eles são usados menos de 3 a, no máximo, 10% das conversas. Por exemplo, esse sinal aqui, vou até colocar em tela cheia aqui, para você me ver aqui, ó, esse sinal. Talvez você nunca nem tenha visto esse sinal na sua vida. Esse aqui é o sinal de currículo Lattes. Talvez você nem saiba o que é currículo Lattes, e está tudo bem também, porque é outro termo que também é pouco usado na nossa língua. Esse outro sinal aqui, que é o sinal de rinoceronte, também ele é pouquíssimo usado na Libras. Esse outro sinal, o sinal de lhama, pouquíssimo usado na Libras. O sinal de bisavô, bem pouco usado na Libras também. Ah, Madison, mas esses são sinais importantes. Sim, eles são importantes. Porém, eles aparecem em pouquíssimas conversas. Então, existe uma sequência ideal de aprendizado dos sinais também. Você já percebeu que tem sinais que são mais importantes e mais usados? Me conta aí. E ó, todas as línguas, além de ter milhares de palavras, elas têm também centenas ou milhares de regras gramaticais. Isso varia de língua para língua. O português, por exemplo, é uma das línguas mais complexas. Gente, eu falo assim, quem aprende a falar português sabe falar qualquer outra língua. Olha a mistureba que é a nossa língua portuguesa. Foram tantos e tantos e tantos povos, tantas línguas diferentes para constituir a língua portuguesa brasileira, que assim, qualquer outra língua que você utilize para a comunicação, qualquer coisa que você queira aprender é muito mais fácil do que o português, inclusive a Libras. E a Libras, inclusive, ela não depende do português. É uma outra língua, é uma outra forma de ver o mundo. E daqui a pouco você vai entender o porquê que ela não depende do português. E existem incontáveis pesquisas científicas que mostram, estudos científicos em idiomas orais, mostrando que existem estruturas frasais, regras gramaticais, formatos de frase que são muito mais usadas do que outras. Exemplo, a estrutura que a gente aprende na escola, né, com relação ao português, sujeito, verbo, objeto. Exemplo, sujeito é Pedro, andou, vamos colocar assim, Pedro deu um presente para Maria. Essa frase aqui, né? Aqui está o sujeito,
aqui está o verbo e aqui está o objeto. Como o verbo dar, ele é um verbo que precisa de complemento, ele precisa de algo para complementar, então aqui está, para Maria. Percebe? Então, aqui é uma estrutura SVO, sujeito, verbo, objeto. Na língua portuguesa brasileira, essa estrutura aqui é a estrutura gramatical mais usada nas frases que a gente utiliza. Isso já foi mapeado. Todas as línguas acontece esse tipo de fenômeno. E aí, qual que é a grande questão? Na Libras, eu e a Raquel, fazendo as nossas viagens, nesse processo de desenvolvimento do projeto, do método Fluente em Libras, foi um processo de mais de 11 anos de pesquisas para desenvolver o método Fluente em Libras em 8 semanas. Eu e a Raquel fomos catalogando, colecionando os sinais da Libras pelas nossas viagens, entendendo realmente fazendo esse mapeamento da Libras, vendo realmente, tanto pessoalmente, nas nossas viagens pelo Brasil, como também em conversas com os nossos amigos de todo o canto do Brasil, pela internet, e ainda de outras formas de pesquisa também pela internet. Então, nesse processo, a gente foi realmente mapeando a Libras. E nós identificamos quais são os sinais mais importantes. É o processo de desenvolvimento do método. Identificamos os sinais mais importantes, quais são as estruturas gramaticais mais importantes da Libras, qual que é a ordem ideal de aprendizado delas. E o método Fluente em Libras, para você ter uma ideia, ele tem 3.562 sinais. 3.562 sinais. Quando você absorve esses sinais, eles passam a fazer parte da sua mente e ficam fluidos aqui na sua sinalização. E, além disso, usando o poder de formar frases práticas direto em Libras, você consegue se comunicar com surdos de todo o canto do Brasil. Quer seja de uma cidade do interior, de capital, de qualquer canto. A gente selecionou os sinais que têm mais alta frequência na Libras e as estruturas que são a espinha dorsal da Libras, para que você possa se comunicar de forma mais eficiente e natural. E, ó, para você ter uma noção do poder disso aqui, gente, para você ter uma noção disso aqui, o que acontece? Quando a gente estava no processo de gravação, de preparo realmente do método Fluente em Libras, aconteceu uma coisa muito curiosa. A gente já tinha preparado as imagens que iam ser utilizadas no método Fluente em Libras, a gente já tinha preparado toda a dinâmica real daquilo que ia acontecer no método, e então a Raquel, minha esposa, que é surda, muitos de vocês já devem ter visto os vídeos da Raquel, daqui a pouco vocês vão ver aqui também na prática, quando a gente chegar nessa parte aqui, ó, que eu tinha mostrado para vocês. E parte prática aqui da interatividade. O que aconteceu? A gente estava no processo de gravação das aulas e a gente chamou um professor surdo convidado também para participar desse processo. Foi o professor Maurício. Ele estava sinalizando, a Raquel sinalizando, eles já tinham preparado tudo. Eles foram lá, fizeram as filmagens do método Fluente em Libras. E assim, eles já tinham gravado todo o método Fluente em Libras. Tudo. Todas as aulas. Tudo. E aí, o que aconteceu? Quando eu fui conferir o que eles tinham gravado, eu acabei percebendo que faltava o quê? Vida na sinalização. Como assim, Madison? Faltava vida na sinalização da Raquel, do Maurício, mesmo eles sendo surdos? Sim, faltava vida. A sinalização ficou artificial, ficou meio mecânica. Ela não capturou a espontaneidade, o calor humano que caracteriza a Libras. O jeito como os surdos realmente se comunicam no dia a dia. Agora, vou contar um segredo para vocês aqui, que aqui é um ponto curioso. Você sabe por que isso aconteceu? Simplesmente pelo fato de eles, por serem surdos, saberem que esse material que eles estavam gravando seria usado por ouvintes. Vou explicar. Quando o surdo encontra uma pessoa ouvinte, mesmo sabendo que ela sabe Libras, o cérebro dos surdos tende a simplificar, a abaixar o nível, abaixar a forma de comunicação. Por quê? Para ele realmente se fazer entender.
O surdo tem muito receio, é muito frustrante para ele. Quando ele faz alguma coisa em Libras e uma pessoa não entende, um ouvinte não entende. Então eles abaixam o nível. De tão calejado que eles estão de tentar comunicar com ouvintes e eles não conseguirem. E aí nos cursos de Libras acontece esse exato fenômeno. Esse exato fenômeno. Que é o quê? Tá lá o professor surdo ou a professora surda e ele vai sinalizando. Na cabeça dele, ele acha que está sinalizando do jeito certo. Porém, ele não sabe que o cérebro dele automaticamente abaixa o nível linguístico para poder comunicar com pessoas ouvintes, geralmente. Isso é inconsciente, gente. É como se fosse um mecanismo de defesa. Um mecanismo de defesa que o cérebro do surdo tem para defender ele dessa barreira de comunicação tão grande que tem. Gente, você já encontrou com alguém de outro país e que você não sabia se comunicar? Isso já aconteceu comigo lá atrás, quando eu não sabia inglês. Coisa mais frustrante do mundo. E aconteceu comigo também quando eu achava que sabia Libras e fui comunicar com surdos e não conseguia entender. O meu amigo tinha que ficar me traduzindo. Depois que comecei a trabalhar com surdos, aconteceu a mesma coisa. O problema é que, no final das contas, você fica aprendendo no curso de Libras tradicional tudo de forma superficial. E por isso, muita gente, mesmo já tendo feito muitos cursos de Libras, não consegue se comunicar com os surdos. Por isso que, naquele momento ali, a Raquel e o Maurício, é o que eu falei para vocês, eles tinham baixado o nível. Aí eu falei para eles assim, oh, vocês têm que aumentar o nível linguístico aí. Aumenta o nível de sinalização de vocês. Usam o mesmo nível linguístico que vocês realmente usam com outros surdos no dia a dia. Aí eles foram lá e regravaram o método inteirinho. Inteirinho. Vocês não têm noção do trabalho que eles tiveram. E aí, quando eles terminaram, eu estava já à noite. A gente foi descansar. E no dia seguinte, quando eu fui conferir as gravações, eu percebi que o ângulo da câmera tinha ficado errado. A câmera tinha cortado um pedaço da sinalização. Detalhes cruciais que fazem toda a diferença na comunicação. Parecia que o universo estava testando o nosso compromisso, sabe? Então, dessa vez, fui ajudar eles na gravação para monitorar realmente a câmera, para que eles ficassem totalmente à vontade e concentrados na sinalização. E ao finalizar, eu fui para o computador conferir cada sinal no nosso checklist. No mapeamento da Libras que nós fizemos, eu e a Raquel. E com esse checklist em mãos, eu fui conferindo os sinais, fui conferindo as expressões idiomáticas, cada contexto que eles foram usados, para realmente ter todos os tipos de contextos necessários da comunicação. Quando eu falo que você se torna fluente em Libras, é porque tem os contextos necessários para a comunicação. E ainda com o meu checklist em mãos, eu verifiquei se tudo estava alinhado com os princípios que nós descobrimos, que nós entendemos que são fundamentais para esse aprendizado da neuroaprendizagem, um aprendizado realmente fluente. Eu conferi se todos os tipos de ordens gramaticais da Libras estavam presentes, começando por aquilo que é o mais importante, o mais utilizado, e então partindo para outras estruturas gramaticais da Libras, que são muito importantes e que, eventualmente, você vai encontrar num ambiente mais formal. Gente, você tem que estar preparado para o ambiente mais formal. Você tem que estar preparado para o ambiente informal. A qualquer momento, você pode chegar numa festa e um amigo surdo seu te pedir para interpretar alguma coisa, nem que seja uma ligação. Quando eu trabalhava coordenando surdos, até ligação para a mãe que morava longe eu já interpretei. Então, é no contexto mais informal, mais formal. E aí eu fui conferir também se estava na quantidade correta, que existe uma quantidade ideal que nós mapeamos, que o cérebro precisa de estar exposto àqueles sinais ali para realmente absorver isso. E essa experiência reforçou a nossa convicção, né? Para ensinar Libras com excelência, não basta mostrar os sinais. É necessário transmitir essa alma da Libras, transmitir a cultura surda, garantindo que cada configuração de mão, que cada olhar, que cada movimento seja realmente cheio dessa velocidade, dessa vivacidade, dessa conexão incrível que a língua de sinais, que a cultura surda tem. E aqui entra o outro segredo. Então, ó, aqui nas bases científicas, a gente falou sobre você, primeiramente, eliminar as travas,
Porque, eliminando as travas, você vai poder avançar. A gente falou da sequência perfeita de aprendizado, que no caso da Libras é ver, sinalizar, para depois você aprender a ler e a escrever ela. Depois, a gente viu aqui o segredo dos sinais e frases, que existem em todas as línguas, tem milhares de palavras, na Libras tem milhares de sinais, mas que os sinais tem sinais que são mais usados e sinais que são menos usados. Assim também, existem estruturas gramaticais que são muito mais usadas do que outras. Então, quando você se foca em aprender primeiro os sinais que são mais usados na Libras, e quando você se foca em entender, em absorver realmente o uso dessas práticas, de você poder realmente utilizar essas estruturas gramaticais mais utilizadas, as mais comuns, as que realmente são mais importantes, você se desenvolve muito mais rápido. Agora, como fazer isso na prática? Anota aí. Ativando os seus neurônios de espelho. Gente, eu não sei vocês, mas a primeira vez que eu ouvi falar dos neurônios de espelhos, a minha mente assim bugou. Foi incrível, incrível. A descoberta dos neurônios de espelho aconteceu lá na década de 90, início dos anos 90. Foi um verdadeiro divisor de águas na neurociência. Por quê? O cientista italiano Giacomo Rizzo, como é que fala o nome dele, né? Esqueci como é que pronuncia o sobrenome dele, mas é Giacomo o nome dele. Então, esse neurocientista italiano Giacomo, ele estava fazendo com a equipe dele alguns experimentos com chimpanzés e acabou descobrindo que quando eles estavam, a equipe dele estava bebendo água, estava tomando um café, foi isso que aconteceu, eles estavam tomando um café e isso era no intervalo de descanso deles. E enquanto eles estavam tomando o café, o cérebro, uma determinada área do cérebro dos chimpanzés se ativou. Porque estava com aqueles conectores assim, eles estavam utilizando, se ativou. Exatamente. Só de ver, essa área se ativou. Então, eles foram observar, foram tentar identificar o que é que estava acontecendo. E eles descobriram que certos neurônios do cérebro dos macacos não eram ativados só quando eles estavam realizando uma ação, mas também quando observavam outro macaco realizando a ação. E mais do que isso, quando eles observavam um ser humano realizando a ação. E essa descoberta foi um avanço tão incrível. Por quê? Porque depois eles foram investigar se isso acontece com o ser humano. E foi batata. Acontece com nós, seres humanos, também. E o que isso significa na prática, gente? O que isso significa na prática? Que nós aprendemos através da imitação. E toda imitação que o cérebro faz, a gente se conecta com o outro. Então, quando você é bebê, você faz imitação. Quando você é criança, também. E quando a gente entende isso, só de você ver algo no seu cérebro, ele é ativado. Só de você ver algo, o seu cérebro é ativado, como se fosse você que estivesse fazendo aquilo ali. Então, na vida diária, os neurônios espelho, eles atuam com muitas coisas assim, corriqueiras. Quando a gente boceja, por exemplo, e a gente vê alguém, tipo, a gente vê alguém bocejando, e de repente você boceja também. É os seus neurônios espelho em ação. Quando a gente começa a cozinhar, aprender a cozinhar, vendo alguém na televisão cozinhando. Ou quando você é criança, adolescente ainda, sua mãe está lá cozinhando, você fica lá na beira do fogão olhando, e de repente, quando você é adolescente, já sabe cozinhar. Você aprendeu só vendo. É o poder dos neurônios espelho em ação. Esses neurônios são fundamentais para a empatia, para o aprendizado social, permitindo que a gente tenha intuitivamente intenções e emoções por trás das ações dos outros. E na Libras, isso aqui tem um papel muito especial. Por quê? Porque você começa, primeiramente, vendo a Libras. Tudo começa de você observar. É um aprendizado inconsciente que acontece no primeiro momento. E isso aí já vai fazendo fixação de memórias. Então, as suas memórias da Libras, elas já vão sendo fixadas só de você ver a Libras. Então, você vê um sinal, a sua mente já começa a ativar aquilo ali e já começa a reter aquilo ali. Mas qual que é o problema?
O que você está vendo da Libras no seu dia a dia está realmente certo? Porque é automático, gente. Você vê, você aprende. Você vê, o seu cérebro vai retendo. Calma que eu vou falar dos dois níveis aqui de aprendizado, você vai ver. Mas, quando você vê algo da Libras, o seu cérebro começa a reter aquele conhecimento ali. Será que o que você está vendo da Libras está realmente certo? Será que os sinais estão sendo feitos da forma certa? Porque lá, quando eu coordenava os 55 funcionários surdos, eu passei vergonha. Eu estava no refeitório com eles, e aí pedi para passar o açúcar para mim e fiz esse sinal aqui. Esse sinal. E eles não entenderam. Custei descobrir em Minas, assim como até hoje eu não encontrei em nenhum lugar no Brasil que o sinal de açúcar já tenha sido assim. O sinal de açúcar é assim. Mas, Matson, onde que você aprendeu esse sinal aqui? No meu primeiro cursinho de Libras. Adivinha com quem? Com o professor surdo. Então, será que os sinais que você está aprendendo, será que as frases que você está aprendendo estão realmente certas? Porque quando você vê aqui, não é só ver, né? Você vai ver e o que você tem que fazer em seguida? Imitar. Gente, Libras se aprende fazendo. Tem gente que quer aprender Libras, mas nunca fez nenhum sinal. Não funciona. Você vê a Libras e você precisa de fazer os sinais. Só que aí que está a grande questão. Você realmente está captando os detalhes da Libras? Você está realmente captando como que o sinal é feito? Ou você fica confundindo uma configuração de mão com a outra? Você fica confundindo um movimento com o outro? Ó, e aqui tem outro aspecto que a gente já entra aqui, que é na incrível tapeçaria das histórias. Mas uma grande questão aqui que é o seguinte: quando você está vendo os sinais da Libras, anote isso aí. Quando você está vendo os sinais da Libras, você e você está aprendendo, você não sabe se está certo ou errado. E o seu cérebro não sabe distinguir se está certo ou está errado. E aí, se você aprende errado, o que, que vai acontecer? Você não vai conseguir se comunicar com o de verdade. Exatamente isso que acontecia comigo lá atrás, quando eu estava lá fazendo uma reunião com 55 funcionários surdos que eu coordenava, de uma surda direita e uma surda que é à minha esquerda, e eles estavam me interpretando para os outros. Ou seja, eu estava fazendo um nível de sinalização tão obscuro, tão confuso, que só dois surdos conseguiam me entender. Eu não estava fazendo a Libras do jeito que os surdos realmente usam. E dentro do método Fluente em Libras, nós desenvolvemos várias técnicas baseadas na ativação dos neurônios espelho, para que isso seja de forma intencional, de forma consciente, direcionada. Agora me conta, você já sabia da existência dos neurônios espelho? Você sabia que eles têm esse papel tão importante no aprendizado de línguas, em especial no aprendizado da Libras? E, ó, daqui a pouco eu vou te mostrar na prática como ativar os seus neurônios espelho com os vídeos da Raquel que eu selecionei do método Fluente em Libras. Gente, é a primeira vez que nós estamos revelando bastidores do método Fluente em Libras assim. Como que está sendo essa experiência aí para vocês? E aqui vem um outro elemento fundamental, baseado nas neurociências cognitivas, que é a incrível tapeçaria das histórias. Gente, cá entre nós, lá dos tempos nômades, o que a humanidade mais fazia? As pessoas contavam histórias. Não existia escrita, existia somente a tradição oral. O cérebro ama histórias. Uma geração ia contando para outra, contando coisas grandes, coisas pequenas. Estavam lá sentados na beira do fogo, lá ao redor de uma fogueira, olhando as estrelas e contando histórias, narrando histórias de guerras que eles superaram, de desafios que eles tinham superado, narrando histórias de infância, contando histórias deles e de outras pessoas pelos lugares que eles passaram. E histórias. A tradição oral é isso, é essa contação de histórias daquilo que eles tinham aprendido para uma outra geração. Gente, essa foi a vida do ser humano por milhares de anos. Milhares de anos.
Depois, a escrita foi inventada. E quando a escrita foi inventada, adivinha? A gente vai lá e usa a escrita para escrever histórias. Histórias. São incontáveis pesquisas das neurociências cognitivas que mostram que as histórias, que o cérebro ama histórias. Hoje mesmo já contei várias histórias aqui para vocês, de desafios reais que eu enfrentei, de possibilidades reais que eu e a Raquel desenvolvemos nas pesquisas. Histórias. E é por isso que existe um poder gigante nas narrativas visuais em Libras, nas histórias contadas em Libras. E por isso também não faz sentido ficar usando sinais isolados, decorando frases, decorar regras gramáticas. Não faz sentido. Porque o cérebro ama histórias. E aí você vai lá e você fica decorando sinais isolados, decorando frases prontas. Como é que você vai contar uma história assim? Não vai conseguir contar a história. Gente, as histórias são a base de toda a nossa comunicação e da nossa vida. O tempo todo a gente está contando histórias. Você encontra um amigo, você está contando histórias. Você chega no seu trabalho, você está contando histórias. Você vai atender um cliente, atender um paciente, está contando histórias. Vai atender, vai dar uma aula, está contando história. Você vai no médico, você tem que contar uma história. Você chega em casa, você conta histórias. O tempo todo a gente está contando histórias. O tempo todo. A vida é feita de histórias. Ou você acha que é por acaso que o cérebro ama tanto filmes, novelas, livros? São histórias. E no caso da Libras em específico, existe um recurso linguístico chamado de classificadores. Você já ouviu falar dos classificadores? Você domina o uso dos classificadores? Porque é o seguinte, as histórias em Libras, elas são extremamente poderosas justamente quando você utiliza elas. Quando você utiliza classificadores, elas ficam muito mais vivas. Agora, o que são classificadores? Eu sei que talvez alguns de vocês aqui não saibam ainda o que são classificadores. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Os classificadores, imagina o seguinte. Imagina que você está indo por uma estrada. Então, eu posso fazer um classificador para descrever a estrada. A estrada é um caminho reto? Essa estrada é mais curva? Tem uma curva bem fechada assim? Ou ela vai fazendo aquele S? Ela vai fazendo S e depois fica reta? Percebe? Então, aqui é um classificador para poder demonstrar esse caminho, demonstrar esse formato da estrada. Agora, imagina que nessa estrada, você está indo com um carro em alta velocidade. Aqui um classificador indicando que o carro tem em alta velocidade. Mas, se eu quero enfatizar o contorno da estrada, que era assim, eu quero enfatizar que o carro está percorrendo isso, eu posso fazer assim, por exemplo. Mas o jeito ideal é eu fazer assim, mostrando exatamente o contorno, mas agora mostrando aqui, ó, só essa configuração. Isso aqui é um sinal da Libras? Não. Isso aqui é um sinal da Libras? Não, não é. São classificadores. É uma forma que na Libras tem de classificar, de dizer o tipo de coisa que é aquilo. Aqui é um classificador para controle remoto, por exemplo. Porque é a forma como você usa o controle remoto. Aqui seria um classificador para um vaso. Aqui seria um classificador para um vale, para uma ponte, para pessoas passando por essa ponte. Percebe? Isso são classificadores na Libras. Qual que é a grande questão? A grande questão é que os classificadores, eles são a base fundamental da Libras. A base fundamental da Libras. Talvez você está aprendendo Libras há um tempão e nem nunca ouviu falar dos classificadores. Ou disseram para você lá no seu curso de Libras que os classificadores você vai aprender lá no curso avançado. Gente, isso não faz sentido. Não faz sentido. Os classificadores são fundamentais na Libras. E quando a gente utiliza eles aqui para contar as histórias, as narrativas em Libras, para você conversar com surdos, para você interpretar, tudo fica muito mais forte, tudo fica muito mais vívido.
Os surdos são mestres nessa arte incrível de contar histórias visuais. Quando você traz para a sua sinalização, para o seu aprendizado da Libras, as histórias, você está envolvendo incontáveis áreas do seu cérebro. Incontáveis áreas do seu cérebro. Existe o córtex sensorial que fica nessa região aqui do cérebro, aqui, ó. E o córtex sensorial, quando você está ouvindo histórias, ele é ativado. Agora, o que muita gente não sabe é que o córtex sensorial, ele fica do lado da área de Broca. A área de Broca é a área do nosso cérebro responsável pela nossa comunicação. Percebe? Então, não é à toa que histórias são tão poderosas para te ajudar a aprender. E aqui está o fundamento disso. Percebe? E para você fazer isso realmente, os classificadores são uma peça fundamental. Fundamental. No método Fluente em Libras, a gente não deixa para ensinar os classificadores lá no final. Ao contrário, a gente já começa com classificadores. Logo no começo, eles já são introduzidos. Porque eles são essenciais para você contar histórias, para você conversar, para você interpretar, para você viver a Libras de um jeito único, rico, envolvente, que realmente vai conectar os surdos. No método Fluente em Libras, a gente tem 8 episódios. São 8 histórias. Dentro delas, tem algumas histórias menores, inclusive. Cada um desses episódios tem histórias contadas direto em Libras. Isso é com base nelas o método. Ou melhor, você não vai só aprender, você não vai só estudar, você vai vivenciar a Libras. E cada episódio desse, no método Fluente em Libras, ele é utilizado durante uma semana de estudos. Uma semana de prática baseada naquelas histórias ali. Então, durante aquela semana, você vai vivenciar a história. Mas não é qualquer história. Essas histórias foram cuidadosamente construídas, selecionadas, para se alinharem realmente com a sequência perfeita de aprendizado. Para se alinharem com o uso dos sinais que realmente são mais importantes e mais usados na Libras, com as estruturas gramaticais mais importantes e mais usadas na Libras, sim, e de uma forma tão intencional, mas tão intencional, realmente para poder ativar os seus neurônios espelho, de forma muito mais poderosa. Fazendo com que, ao você ver a Libras, você não só veja ela, mas aquilo ali vai ficar impregnado na sua mente. Gente, quando você vai conversar com o surdo, não dá tempo de você ficar lá pensando qual sinal que você vai usar na hora. Tem que ser automático. Ou você acha que na hora que eu estou falando com você em português, ou melhor, quando você vai conversar com seus amigos ouvintes, seus colegas de trabalho ouvintes, sua família, você fica lá pensando que palavra que você vai usar em português? Não. É automático. Você pensa direto em português. Vai fluindo. Na Libras tem que ser assim também. E a gente desenvolveu essas histórias justamente com esse objetivo. E criar essas histórias foi um desafio incrível. Porque foi um processo que exigiu assim, muita dedicação e atenção aos detalhes, para ver se realmente estavam ali os elementos. A gente queria que fossem histórias realmente que fossem poderosas, que realmente capturassem a essência, esse poder incrível da comunicação em Libras. É isso que torna esse aprendizado tão especial. Gente, a vida é feita de histórias. Histórias. Pense nisso. Tudo que a gente faz é contar histórias. Pode ser uma história do passado, uma história sobre outra pessoa, do seu time de futebol, pode ser a história que você está vivenciando naquele momento. E quando você decide investir em si mesmo, você está começando um novo capítulo dessa história incrível que é a vida. Você já parou para pensar nisso? Como as histórias fazem parte do seu dia a dia? Conta para mim nos comentários. Compartilhe aí uma história sua com os surdos que marcou a sua vida. Gente, estudar a Libras tudo fragmentado, sinal por sinal, palavra por palavra, ficar decorando frases, não funciona. Isso é freio de mão, isso está destravando. E agora você entendeu o porquê. Esses daqui são apenas alguns dos ingredientes que a gente tem guardado as 7 chaves esses anos todos. E eles juntos, eles constituem
Já viu aquele doce de casamento, sabe, que é um bem casado? É um doce que tem uma parte de cima, assim. Aí tem outra parte de baixo, assim. Do meio, assim, tem um recheio, sabe? E ele fica lá juntinho, é o bem casado. O método Fluente em Libras, ele é assim. Não é só uma técnica, não é só outra técnica. Ela não é usada só em um momento do método. É um conjunto de técnicas, um conjunto de ingredientes que juntos formam a camada de cima, formam a camada de baixo, formam esse recheio no meio que dá essa liga por completo. É igual você tá, sabe, quando você vê aqueles programas de televisão, que eu adoro assistir. Netflix tem de pessoal fazendo aqueles chefes fazendo aqueles pratos mais exóticos, sabe? Que no fundo, sempre tem um segredo ali, um algo mais, sabe? E que quem vai saborear tenta adivinhar o que tem ali, mas não consegue. É exatamente assim que acontece. Porque a verdadeira magia acontece realmente dessa combinação desse preparo, que vem com a orientação e com o acompanhamento adequado. E é assim que funciona. Quer ver na prática isso? Quer ver na prática o método Fluente em Libras? Quer ver na prática aqui uma aula que a Raquel gravou em Libras, uma aula real do método Fluente em Libras? Pois é, pessoal. Pois é. Eu vou ver aqui os comentários de vocês e eu vou compartilhar a tela aqui também. A gente vai aqui para a prática. Isso. Pois é. Ó, exato. Ó, eu vou mostrar aqui. Estão pedindo aqui, perguntando se realmente isso aqui funciona. Gente, é o seguinte. Mostro aqui, ó. Isso aqui é a página lá do método Fluente em Libras, lá no nosso site. Quando você entra lá, cadê? Eu vou rolar aqui embaixo, aqui, ó. Cadê? Aqui, você vai ver aqui histórias de alunos nossos que se tornaram fluentes em Libras. Aqui, ó, a Valber. Antes eu achava que tinha dor de cabeça, porque não conseguia entender a Libras. Hoje sou fluente. O John Clayton, agora eu consigo me comunicar com surdos. 6 semanas. A Rosenilda, e assim por diante. Está vendo aqui os nossos alunos, percebe? Os nossos alunos, sinalizando em Libras. Aqui, ó, por exemplo, mostrar aqui só um trechinho, só para você ver a sinalização deles aqui, ó. Talvez não vai dar para você ouvir. É, aluna nossa, sinalizando fluentemente em Libras. Tá? E assim por diante. Então, aqui, você vê aqui incontáveis histórias de alunos nossos sinalizando em Libras. Aqui explica mais detalhes sobre o método e tal. Acho que aqui em cima tem mais também. Cadê? Aqui, ó. Tá vendo? Alunos nossos. Ou não sabia nada de Libras, ou estava tentando há anos e não conseguia. E agora são fluentes em Libras. Se tornaram fluentes em Libras, aplicando o método na prática. Agora imagina que você está realmente curioso para poder ver na prática a aplicação do método fluente em Libras. Eu vou compartilhar aqui com você, ó, esse vídeo aqui de Raquel. Cadê? Aqui, ó. Aqui está o vídeo de Raquel. Deixa eu ver se está aparecendo aqui para você certinho. Está aparecendo. Gente, eu vou colocar o vídeo maior aqui, ó, para ficar mais fácil para vocês verem. Tá? Ó, isso aqui é uma aula real do método Fluente em Libras. Uma aula real, tá? Só que, obviamente, não dá para eu compartilhar a aula inteira aqui, porque vai ficar muito grande, né? Mas eu selecionei um trechinho aqui para você. Vou só confirmar se é esse vídeo aqui mesmo. É esse vídeo aqui não. O próximo vídeo é esse vídeo aqui, ó. É esse vídeo aqui. Aqui no comecinho, ó, vou colocar maior aqui para você ver. E eu vou ficar bem aqui no cantinho aqui, acompanhando com você, tá? Presta atenção no que a Raquel vai fazer, tá? Ó, já aviso. Aqui na sinalização da Raquel, você vai ver a Raquel sinalizando, tem umas imagens aqui,
Vou colocar maior aqui para você conseguir visualizar melhor na hora que eu começar a transmitir o vídeo, tá? Eu quero que você preste atenção no seguinte. Tem a Raquel sinalizando, tem as imagens aqui. Enquanto ela estiver sinalizando, eu vou deixar só a Libras dela, ela fazendo só a Libras. E daqui a pouco eu vou te explicar aqui como utilizar isso aqui na prática. Fica aí. Vou colocar aqui em tela cheia aqui. Vamos lá. Você vê, né? Quantos sinais desses que a Raquel fez aqui, vou diminuir um pouquinho para aparecer aqui no cantinho, quantos sinais desses que a Raquel fez aqui você já sabia em Libras? Quantos sinais desses daqui você já sabe em Libras? Gente, isso aqui é uma atividade do da semana 3 do método Fluente em Libras. Quando você chega nessa parte aqui, em determinado momento de você estar usando esse vídeo aqui durante a semana, você já sabe o significado desses sinais. E mais do que isso, você já sabe usar eles. E mais do que isso, se você encontrar com o surdo, você vai lembrar deles, você vai conseguir fazer. 3 semanas! 3 semanas! É o poder das histórias. É o poder de utilizar a real comunicação em Libras. É o poder de você vivenciar a ativação dos neurônios espelho. Agora, como utilizar isso aqui na prática? Ó, vou mostrar aqui para vocês. Eu vou ficar aqui no cantinho aqui. Vou ver aqui para eu ficar aqui. Ó. Vou ver aqui de frente, vai ficar mais fácil, em vez de ficar olhando de lado. Ó, eu vou deixar eu aqui do lado para vocês me verem. E agora, o que que eu vou fazer aqui? Lembra que eu falei que para ativar os neurônios de espelho, primeiro você vê, depois você imita? É exatamente isso que eu vou fazer aqui, ó. Então, eu já assisti o vídeo aqui, você também. E agora eu vou imitar a sinalização. No seu caso, talvez você não saiba os sinais ainda. Tá tudo bem. Imita ao máximo aquilo que você conseguir fazer. Percebe? É assim que você ativa os neurônios do espelho. Você vê, depois você faz. Qual que é a grande questão? A grande questão é a junção de cada uma das técnicas, de cada uma das práticas. Madison, mas eu vi esses sinais aí que a Raquel fez e eu não entendi o significado deles. Relaxa, relaxa. Lá dentro do método Fluente em Libras, existem imagens. Igual você viu aqui a Raquel, ó, aqui no vídeo mesmo de a Raquel, aqui tem aqui, ó. Você viu aqui ó, as imagens aqui, ó. Vendo? Existem imagens aqui. Talvez agora esteja um tamanho menor aí para você, porque a gente está transmitindo uma imagem junto aqui e tal, mas lá aparece o tamanho certo. Seu cérebro vai absorver a Libras de forma natural, de forma intuitiva. É a prática, gente. É a prática. E à medida em que você vai fazendo isso, mais e mais, na sequência perfeita, ativando seus neurônios espelho e tudo mais, tudo vai ficando mais claro. Percebe? Tudo vai ficando mais claro. Porque você vai ativando a sequência perfeita de aprendizagem, o segredo dos sinais e frases, a ativação dos neurônios espelho, a incrível tapeçaria das histórias. Tudo vai ficando mais claro. Tudo vai ficando mais claro. Em relação à minha própria jornada, infelizmente eu não aprendi rápido. Foram 8 anos para finalmente me tornar fluente em Libras. Eu acabava esquecendo os sinais, confundindo os sinais. Eu não conseguia ter uma sinalização clara. Eu passei vergonha na frente dos funcionários surdos. Até que um dia eu estava numa praça, sentado lá com eles, e eu vi
No intervalo lá do nosso almoço, eu vi eles conversando em Libras. E eu fiquei observando alguns detalhes. E eu percebi que o jeito que os surdos estavam conversando não é o jeito que eu tinha aprendido lá no curso de Libras. Lá nos cursos de Libras que eu tinha feito. Eu descobri que os cursos de Libras não ensinam a Libras do jeito que os surdos realmente usam. Lembra que eu falei que eu estudo a baixo nível de comunicação para ensinar? Exato. Aqui no método Fluente em Libras, não. Aqui é tudo passo a passo mesmo. Eu mostrei o vídeo aqui, ó. Com 3 semanas, você já consegue fazer aquele nível de sinalização ali. Quanto tempo você está estudando a Libras? Quantos sinais daquele ali você já conhecia? Gente, aqueles ali são sinais muitíssimo usados na Libras. A gente está no começo do método ali, a semana 3. Você imagina o nível que você chega com 8 semanas. Pois é. Existe um passo a passo. E lá atrás eu não sabia o passo a passo. Eu fiquei quebrando a cabeça. Eu sei que muitos de vocês querem ter uma experiência muito mais clara com a Libras. Não ficar nessa daí de decoreba, de ficar quebrando a cabeça de como é que faz. Muitos de vocês querem ir para um próximo nível. E hoje, vocês viram aqui que a imersão neurolinguística em Libras, vocês já sabem exatamente o porquê que estudar a Libras, aprendendo sinal por sinal, decorando frases, decorando coisas sobre se não funciona. Vocês viram a sequência perfeita de aprendizado, que o nosso cérebro já está preparado para seguir essa sequência de aprendizado. Vocês viram o poder dos sinais e das frases, e como que eles são, tem sinais, tem frases, tem estruturas gramaticais mais importantes do que outras. Vocês viram o poder de fazer a ativação dos neurônios espelho e como fazer isso para otimizar o seu tempo de estudo e a sua comunicação. Você viu também o poder das histórias. Vocês viram na prática aqui a sinalização da Raquel, recheada de sinais, de classificadores, essa vivacidade, e de como que isso te permite se comunicar em Libras, ser fluente, ser intérprete, até mesmo ser professor, poder atender surdos, poder dominar o poder de contar histórias em Libras. Agora, imagine você daqui a algumas semanas conversando fluentemente em Libras, contando histórias, emoções com a cultura surda, com a comunidade surda, sentindo a alegria de quebrar as barreiras de comunicação. Pense na satisfação pessoal e no reconhecimento profissional que vai vir para a sua habilidade. As pessoas vendo você sinalizando em Libras. Então, hoje você entendeu que a Libras é muito mais que sinais isolados, que ela é uma língua rica culturalmente, e que você não precisa saber todos os sinais para você saber a Libras, para você saber se comunicar efetivamente. Que é muito mais importante você conhecer os sinais e as estruturas gramaticais que são mais comumente usadas. E que as histórias e narrativas visuais são ferramentas poderosíssimas para ativar o seu cérebro. Você viu a diferença entre aprender a Libras de forma fragmentada e uma abordagem imersiva, que realmente funciona. A diferença entre memorizar sinais isolados de aprender tudo isso sempre de forma contextualizada, com histórias recheadas de classificadores, entre a comunicação superficial e a comunicação que toca a alma. Vocês viram a sinalização da Raquel, vocês viram a expressão facial dela, gente. É usando a Libras com emoção, com expressividade. Você viu que a Libras existe e existe num nível de prática disponível aqui, que você viu que é possível você absorver a Libras naturalmente, observando e imitando sinalizações autênticas, não coisas artificiais, mas uma sinalização autêntica e viva dos surdos. De se comunicar com o surdo de forma verdadeira e significativa, de incorporar a cultura surda na sua comunicação, porque dentro do método, à medida em que você vai vendo as histórias ali, as histórias elas foram desenhadas de tal forma que você vai absorvendo não só a Libras, mas a cultura surda, a forma como os surdos veem o mundo. Agora, quais são os próximos passos? Para você que deseja ir além, que quer a orientação completa, o acesso completo ao método Fluente em Libras, eu vou explicar agora como esse método foi desenhado para transformar o seu aprendizado e te guiar para a fluência na Libras. O método Fluente em Libras, em 8 semanas, ele está estruturado em 2 partes. O ciclo da fluência e o ciclo de imersão. No ciclo da fluência, você vai descobrir como ativar o aprendizado imersivo no seu cérebro.
incontáveis técnicas, mas mais do que isso, vai descobrir como utilizar isso na prática, no seu dia a dia. E como você vai fazer para você determinar a data da sua fluência na Libras. Gente, aqui eu estou falando não é de data do dia que você vai terminar as aulas, não. É o dia da sua fluência. Quando eu falo que você vai se tornar fluente em Libras, lá dentro do ciclo da fluência, eu vou mostrar para você exatamente como você escolher que dia que você vai estar fluente em Libras. 8 semanas. Batata. Muita gente fica fluente, inclusive, antes disso. Você viu lá na hora que eu fui mostrando lá a página. Mas, além disso, vem o ciclo de imersão. E ó, aqui no ciclo da fluência, eu mostro como você fazer para que o método Fluente em Libras funcione para você. Quer seja você começando do zero ou do nível que você está. E aqui, no ciclo de imersão, você vai ter esse mergulho na cultura surda, com uma comunicação e uma consolidação realmente do seu desenvolvimento na Libras, da sua fluência, uma preparação para as interações reais. Interações reais. E durante as 8 semanas, lá na semana 1, é um novo olhar sobre a Libras. Você começa a sua jornada desenvolvendo uma nova forma de ver a Libras, uma nova forma de ver realmente como na cultura surda, como a comunidade surda faz. Você começa a construir a sua fluência, absorvendo de um jeito natural e intuitivo a cultura surda, recheada de classificadores. Na semana 2, você vai ver então o poder da Libras. São episódios, um episódio por semana. E esse episódio tem várias práticas que você vai fazer com ele, com as minhas orientações passo a passo durante aquela semana. Mais os materiais que você vai poder baixar para o seu celular, para o seu tablet, para o seu computador, para você levar com você. Onde você estiver, usar lá o intervalo do seu almoço, por exemplo. E aqui, na semana 2, você vai descobrir que, agora que seus olhos já estão muito mais abertos, percebendo detalhes da Libras, a gente vai mergulhar no poder comunicativo dos sinais, com classificadores de um jeito sempre contextualizado. Você vai sentir a emoção por trás de cada sinal, de cada classificador. Gente, tem muitos alunos que mandam mensagens para a gente emocionados realmente de conseguir fazer com as mãos deles o que está sendo apresentado ali. Coisa que eles nunca nem imaginaram que seria possível. E aqui, na semana 3, captando a Libras começa a tornar essa parte de você. Começa a realmente se entranhar assim dentro de você. Você vai abraçar um ritmo, uma nova fluidez na língua, expandindo o seu vocabulário de maneira intuitiva, de forma natural. Você vai ver as nuances da Libras. Aqui, a partir da semana 3, você vai ter vários tipos de prática, inclusive com músicas em Libras. A partir da semana 4, a gente vai estudar, então, os referentes e o role shift. Eu sei que esse termo aqui é em inglês, tem termo em português que isso aqui seria interpretação de papéis, mas eu sei que tem pessoas que gostam de ficar vendo esses nomes esquisitos assim, e é um termo técnico da área, tá? Mas fica tranquilo, porque aqui você não só vai entender o que é isso, mas você vai saber usar. E cá entre nós, quando você está interpretando que você faz isso aqui, os surdos brilham os olhos. Eles veem a comunicação viva. Quando você está conversando com os surdos, que você vai contar alguma coisa e que você usa essa estratégia aqui, os surdos veem assim, eles veem que você sabe a Libras. É nítido isso. E a partir da semana 5, vai começando a fluir a Libras. A fluência começa a brotar de você. Você vai transitar pelos sinais com muito mais facilidade, com muito mais impressão. Cada sinal, cada movimento, cada expressão facial e corporal vai sentindo muito mais leveza na Libras. A partir da semana 6, você já começa a pensar direto em Libras. Gente, 6 semanas! 6 semanas! Tem muitos alunos nossos que com 6 semanas, inclusive, já estão fluentes ou quase fluentes. Aqui é uma etapa crucial, você poder pensar direto em Libras. Gente, lá atrás, eu sentia dor de cabeça quando eu estava namorando a Raquel e ia encontrar ela, porque na minha cabeça eu estava o tempo todo traduzindo da Libras para o português, do português para Libras. Aqui, com 6 semanas, você já vai estar pensando em Libras ou quase pensando em Libras, lembra? Está na 6ª semana, o método não acabou ainda. E aí vem a semana 7. Na semana 7, você já vai estar sinalizando em Libras com muito mais confiança. As suas habilidades se aperfeiçoando, você já começa a entender vídeos em Libras com mais facilidade, já começa a entender muito mais da comunicação com os surdos no dia a dia. É como se um novo mundo se abrisse para você.
E na semana 8, você vai descobrir o poder das histórias em Libras. Aqui, você vai ver na prática você contando histórias em Libras, que capturam a imaginação, que emocionam as pessoas, que captam realmente o olhar do surdo, quer seja numa conversa, quer seja na sua igreja ou na sua religião, quer seja você recebendo surdos no seu trabalho, quer seja você atendendo surdos nos mais diversos contextos. Sim, a sua jornada de aprendizado vai culminar em você ser um comunicador fluente e expressivo em Libras. Fluente. Fluente. E o valor do investimento do método Fluente em Libras é de R$ 2.997 ou parcelado em 12 vezes aqui. Mas somente hoje, somente para essa turma, quem está participando aqui dessa aula experimental, a gente está oferecendo uma oferta especial por apenas 12 vezes de R$ 149,70 ou 1.497 à vista. Porque esse foi o jeito que encontramos de ajudar os surdos aí da sua região, para que você esteja preparado e tenha esse diferencial. E para você se inscrever ainda hoje, quem se inscrever ainda hoje no Método Fluente em Libras, vai ganhar um desconto ainda maior. Sim, ao se inscrever hoje no Método Fluente em Libras, e presta atenção, isso é válido somente hoje, o valor que você vai investir é de apenas 12 vezes de R$ 99,70. Gente, isso aqui equivale a menos de R$ 3,33 por dia. É menos do que mais barato que um cafezinho. Mas é um valor imenso porque vai levar você realmente para a sua fluência. Para tudo aquilo que a Libras vai trazer. Eu vou pedir meu time para colocar aqui no chat o link para você. Você pode acessar o link e garantir a sua vaga. E você vai ter acesso ao método Fluente em Libras por um ano completo, para você poder ver o método, rever ele, se aprofundar ainda mais. E o link está aqui no chat. Mas, além disso, eu preparei alguns bônus para vocês. E um bônus que eu preparei foi o treinamento interno para intérprete de Libras. Esse exato treinamento eu desenvolvi para capacitar o nosso time de intérpretes da Universidade da Libras. Eu fiz um download da minha mente para ensinar eles passo a passo como interpretar do português para Libras e da Libras para o português. Minhas melhores técnicas, tudo passo a passo. E o valor desse método hoje é de R$ 997, mas ao entrar para essa nova turma do método Fluente em Libras, você vai ganhar o acesso completo ao treinamento interno para intérprete de Libras, logo que você finalizar o método Fluente em Libras, porque assim você vai aproveitar ele ainda mais. E exclusivamente para essa turma, eu resolvi ir além. Gente, a primeira vez que a gente está fazendo isso. Nenhuma turma antes teve isso. Nenhuma. Você vai ganhar acesso, o ticket VIP, o passe VIP, para você entrar e fazer parte de um grupo de conversação em Libras com nossos professores surdos. Esse é um grupo de conversação especial com nossos professores e ele vai ser vendido para a comunidade em geral por R$ 497. Porém, para você, ao entrar para o Método Fluente em Libras, nessa turma, preste atenção. A gente nunca fez isso. Provavelmente nem vai voltar a fazer. É para essa turma. Você vai ganhar o seu acesso, o passe VIP, para você fazer parte do grupo seleto de conversação com nossos professores surdos. Exatamente isso. Um grupo seleto. E esse bônus vai ser liberado para você logo que você finalizar o método Fluente em Libras. Por quê? Porque você vai saber Libras e vai poder se comunicar realmente, praticar realmente a sua conversação. Agora, presta atenção. Eu vou pedir ao meu time para colocar aí no chat também o link do nosso WhatsApp. Porque se eventualmente você tiver alguma pergunta, você pode clicar no link do WhatsApp ou no link que está logo aqui abaixo. E então, você pode tirar todas as suas dúvidas lá com a nossa equipe, viu?
E preste atenção, os 5 primeiros, isso aqui é só para os 5 primeiros. Os 5 primeiros inscritos hoje no Método Fluente em Libras vão ganhar um bônus exclusivo de uma sessão de mentoria online comigo. Bom, você já percebeu que é por isso que é só para 5 pessoas, porque justamente requer muito do meu próprio tempo. De eu estar ali, olhando ali, estar com você realmente, para poder te ajudar, te orientar e te acelerar ainda mais nesse processo, para você realmente ter a clareza do seu desenvolvimento na Libras. E eu sei que talvez você esteja se perguntando assim, Madison, mas tem como eu experimentar mais do método? Eu entendi, eu participei da aula, eu gostei de tudo que eu vi aqui, mas eu quero experimentar mais do método, eu quero experimentar ele por dentro, mais aulas. Tem como? Tem sim. Por isso que a gente tem a nossa garantia de satisfação. Então, você faz a sua inscrição e durante 30 dias você pode experimentar o método, você vai ver as aulas, você vai praticar, você vai ver aulas completas, práticas completas de Libras, tudo passo a passo. Você vai ver as minhas orientações, você vai ver na prática os vídeos com o professor Maurício, com a professora Raquel. Mais do que isso, você vai ter o suporte e acompanhamento do nosso time, você vai vivenciar a Libras na prática. E mesmo assim, se durante, em algum momento desses 30 dias, você falar assim, não gostei, o penteado, não gostei do penteado do Madison, da voz dele, sei lá, da roupa dos professores. Tanto faz. Basta você enviar um único e-mail para a gente, que nós vamos reembolsar você integralmente. O e-mail é esse daqui, viu? contato@unidestrava.com.br. Unidestrava, tá certo. Esse aqui é o e-mail. Um único e-mail. A gente vai reembolsar você integralmente. Mas, para você que decidiu continuar, nós temos a garantia de resultado incrível. Como que funciona essa garantia? Presta atenção. Se você seguir o método Fluente em Libras, conforme as nossas orientações, e após as 8 semanas, você não estiver se comunicando em Libras, a gente não só vai devolver o seu dinheiro, mas também a gente vai te compensar com R$ 500 a mais pelo seu tempo. É uma prova cabal de que a nossa confiança na eficácia do nosso método. E que finalmente, sim, finalmente, você vai se tornar fluente em Libras. Então vamos lá. Ao se inscrever no método Fluente em Libras, o valor dele é R$ 2.997. Para essa turma especial, é 12 vezes de R$ 149,70. Quem se inscrever hoje é apenas 12 vezes de R$ 99,70, mas isso aqui é válido somente hoje. Então, se você eventualmente tem alguma pergunta, quer tirar alguma dúvida, clica aí no link, converse com o meu time no WhatsApp, para você tirar todas as suas dúvidas necessárias. Eu quero que você seja muito tranquilo com relação a isso. E, ao se matricular no Método Fluente em Libras, você vai ganhar o nosso treinamento interno para intérprete de Libras, mais o grupo de conversação em Libras, exclusivo para essa turma. E os 5 primeiros inscritos vão ganhar a sessão de mentoria online comigo. Você tem a nossa garantia de satisfação de 30 dias e ainda a garantia de resultado incrível, de que você, seguindo o passo a passo, você realmente vai se tornar fluente em Libras. Gente, olha tudo que você viu aqui hoje. Você entendeu exatamente o seu momento agora. Os desafios que você está vivenciando em relação a Libras. Você viu as metas que a gente teve aqui, despertar sua autoconfiança. A gente mostrou isso na prática. Como criar conexões emocionais profundas, aplicando os neurônios de espelho, aplicando as histórias em Libras, colocando a sua emoção naquilo que você está fazendo. Revolucionando a sua percepção de aprendizado. Quantos de vocês nunca tinham ouvido falar de muitas dessas técnicas que eu trouxe aqui hoje? Ou talvez você até tenha ouvido falar de alguma coisa dessa, das neurociências cognitivas, mas não sabia como linkar isso com a Libras. De proporcionar uma experiência sensorial intuitiva, através de ver a Libras, de ver as imagens, de sinalizar, de vivenciar isso, e de te capacitar com estratégias práticas. Essas foram as metas com você aqui hoje. Eu fui passando aqui mostrando ponto a ponto. Você entendeu que a gente está na era
das neurociências cognitivas. São mais de 70 anos de descobertas sobre o cérebro, de ações práticas aplicáveis para o dia a dia. Tem uma necessidade latente dos mais de 9,7 milhões de surdos. Não faz sentido ficar esperando 5 anos, 8 anos para aprender a Libras. O cérebro é muito mais potente do que o maior computador do mundo. E que a imersão neurolinguística da Libras é uma imersão cultural, prática, divertida, contextualizada, desenvolvimento natural, intuitivo, narrativas visuais, que traz essa ativação emocional. E além disso, você viu que aqui, no fundamento da técnica, está justamente a prática de você fazer essa imersão neurolinguística na Libras, eliminando as travas, utilizando a sequência perfeita de aprendizado, utilizando o segredo dos sinais de frases, focando naquilo que realmente é muito mais usado na Libras, e depois é que você vai aprofundando em outros detalhes. Gramática se estuda depois que você já está fluente, gente. Não faz sentido ficar estudando isso agora. Tem uma sequência. A ativação dos neurônios espelho, você viu como funciona. E também a incrível tapeçaria das histórias, o poder que elas têm para impulsionar o seu desenvolvimento. Você viu na prática também, com a Raquel aqui, a sinalização em Libras. E agora é o momento do seu novo passo, para você realmente desenvolver, ter o nosso acompanhamento e você também se tornar fluente em Libras. O método Fluente em Libras tem o ciclo da fluência, onde eu vou te preparar, vou te orientar, vou te mostrar e vou te guiar passo a passo, como que você também pode vivenciar o método Fluente em Libras, vivenciar Libras na prática, com o passo a passo. Você vai descobrir lá os 6 passos, os 6 níveis, as 6 chaves do ciclo da fluência. Você vai determinar a data da sua fluência na Libras. E vai ser assim, batata. Você pode marcar o almoço aí na sua casa, que naquele dia ali você vai estar fluente em Libras. Pode chamar os surdos para ir na sua casa naquele dia, se você quiser. Você vai estar fluente em Libras. É batata. E, ó, além disso, você tem o ciclo de imersão. O ciclo de imersão você vai mergulhar na cultura surda, com consolidação da sua fluência, preparando para as interações sociais. Você viu aqui o que você vai ter em cada um dos episódios, a cada semana. Você viu que o investimento para participar do método Fluente em Libras é de R$ 2.997. Mas, para essa turma, vai ser de apenas 12 de R$ 149,70. E hoje, quem se matricular no método Fluente em Libras, o link está aí embaixo, está aqui no chat também, vai investir somente 12 vezes de R$ 99,70. É menos do que um cafezinho por dia. Se você pedir o cafezinho com leite, é mais caro do que o valor que você estaria investindo aqui no método Fluente em Libras, que vai te trazer fluência, vai te trazer clareza, e você ainda vai ganhar bônus ainda. Treinamento interno para intérprete de Libras. Exatamente o método que eu desenvolvi para treinar o nosso próprio time. Talvez você já tenha me visto mostrando isso na prática. Além disso, grupo de conversação em Libras. Para quê? Para você realmente estar ali dentro, poder ver a Libras acontecendo, poder conversar com os nossos. Gente, vai poder conversar com a Raquel, ou conversar com o Maurício, ou com outros professores surdos nossos. E os 5 primeiros inscritos hoje, presta atenção, isso aqui é válido só hoje, tá? E esse valor aqui também é só hoje. Parece que nem faz sentido, né? O valor hoje é mais barato, você ainda ganha, quem se inscreve primeiro ainda ganha mais um bônus. Eu já estou dando desconto aqui, ainda estou dando 2 bônus extras aqui, que sozinho já seria. Eu estou muito generoso hoje. Bom, aqui você viu as garantias. Garantia de satisfação, que você pode experimentar o método Fluente em Libras na prática por 30 dias. Você entra, vai fazendo as aulas, vai vivenciando elas na prática. Se você não gostar de alguma coisa, achar que você já sabia, sei lá, não importa o motivo, a gente não vai nem te perguntar, a gente vai te reembolsar integralmente. Basta você enviar um e-mail para a gente. E também a garantia de resultado incrível. Gente, aqui você vai se tornar fluente em Libras. Você vai se tornar fluente em Libras. E agora é a sua vez. Você também pode utilizar isso. E o grande poder aqui de você utilizar o grupo de conversação em Libras é porque nele você vai ter a oportunidade de fazer essa prática, de realmente dialogar em Libras.
de interagir, de ver isso na prática, de ver e de conversar. Muita gente, às vezes, não tem contato direto com o surdo, ou ainda fica meio tímido, meio ressabiado ali naquele começo. E aqui vai ser sua oportunidade de você vivenciar isso da conversação na prática, de você fazer parte disso. Gente, isso aqui a gente vai lançar dentro de poucos dias para a nossa lista no geral, R$ 497 para participarem do grupo de conversação. Essa é a primeira turma do Método Fluente em Libras e talvez seja inclusive a única que a gente está liberando aqui em que você vai se inscrever e vai ganhar o grupo de conversação. Percebe? Por que a gente está fazendo isso? Porque a gente está realmente comprometido com o seu desenvolvimento na Libras. Então, agora é a sua vez. Você também pode se tornar fluente em Libras. Então, o link está aí no chat. Acesse ele agora mesmo para você realmente aproveitar, entrar e aproveitar para participar do método Fluente em Libras. Tem aí o link também para você conversar com o nosso time aqui, nossa equipe, no WhatsApp, e você tirar todas as suas dúvidas. Um ótimo abraço para você, uma ótima participação e a gente se vê lá dentro do Método Fluente em Libras.